Olá, muito obrigado pela sua audiência. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje o Sala de Entrevistas irá receber a visita de um criciumense que acabou chamando a atenção nas últimas semanas, pois vai representar a nossa cidade nas Paralimpíadas, ou Paraolimpíadas, com a reforma ortográfica, enfim. Até disso nós vamos falar aqui no programa. E o Alexandre Guise, ele é técnico da Fundação Municipal de Esportes e acabou sendo convocado para esta missão, que é representar não só o país, como também a nossa cidade, nesse que acredito seja o maior desafio da sua carreira. Alexandre, obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. Seja sempre bem-vindo e as portas estão sempre abertas. Obrigado, Weber, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar do tênis de mesa e dessa convocação. Tá bom. Vamos tirar a primeira dúvida. Paralimpíada ou Paraolimpíada? O nome correto nos jogos é Paralimpíada. Depois da reforma ortográfica... mas não está errado falar Paraolimpíada. Eu acredito que até já tem uma resolução normatizando as duas coisas. Não sei exatamente dizer. É uma confusão, né? O que eu sei dizer é que eu também tenho várias pessoas me perguntam, tá? Mas é Paralimpíada, Jogos Paralímpicos é o que está escrito no livro, né, dos Jogos. Legal. Cara, tu tem 37 anos, é um jovem ainda. E acredito que recebeu o maior desafio da sua carreira. Eu estive dando uma olhada no seu currículo, você já representou não só a cidade, como o estado e também o país em outras competições. Mas acredito que é a cereja do bolo a Paralimpíada, né? É verdade, tens razão. Já fui para alguns eventos, né? Pode citar alguns, não? Eu fui para algumas etapas do Mundial. Teve uma etapa do Mundial Juvenil, que também para mim foi uma conquista fico muito orgulhoso disso. Porque nenhum catarinense conseguiu chegar na seleção olímpica de tênis de mesa, juvenil e infantil. Foi na Colômbia, em 2014. E no Paralímpico eu tive mais oportunidades com a seleção, né, principalmente no adulto. Eu fui para Costa Rica, que é o Pan-Americano da modalidade. Para algumas etapas, no ano passado eu fui no Chile, fui na 2011, fui para a Itália, para a Hungria. Teu passaporte está bem carimbado, então. Na verdade, nem tanto, assim, né? Porque eu estou falando de uma série o meu sonho era que fosse mais, assim, né? Eu trabalho para isso. Mas já fico contente com isso. Então, o principal foi o ano passado no Canadá, no Parapan-Americano, que foi o evento classificatório para os Jogos Paralímpicos. Então, a gente foi com uma delegação grande, um compromisso grande de representar o Brasil, mas além disso de bater os recordes, por conta do investimento já para os Jogos do Rio, né? Então a gente bateu todos os recordes no Parapan, a gente conseguiu, estávamos também em 4 técnicos, e a gente conseguiu o maior número de medalhas de ouro, que agora eu nem lembro o decor, foram 11 medalhas de ouro, não lembro, acho que era 8 recorde, tinha sido no Rio de Janeiro. E a gente conseguiu classificar também o maior número de atletas para uma edição de Jogos Paralímpicos. A última foi em Londres, eu não participei. Então a gente saiu bem feliz de lá com esse acontecimento. Só porque a seleção tem uma seleção permanente. Por exemplo, a Bruninha, daqui de Criciúma, que treina com a gente, ela se mudou para São Paulo para fazer parte dessa seleção permanente. Na verdade, ela não está na seleção paralímpica, ela está na seleção olímpica permanente. Mas é a mesma coisa, né? É junto. Mesmo com a deficiência física dela? Sim, ela foi seleção, antes de sair daqui, ela já era seleção juvenil, né? E hoje ela teve poucas oportunidades, mas já teve na seleção olímpica e treina com a seleção olímpica. E ela é um fenômeno mesmo, cara? Eu acredito que... Eu não posso usar essa palavra, assim. Eu acho que ela é muito boa. Hoje agora é o principal desafio dela, né? Em Londres ela beliscou uma medalha, não conseguiu. Agora, eu não sei como tu define fenômeno, né? Eu acho que ela é muito forte. Acima da média, vamos lá. Ela é acima da média, bem acima da média. Por ser canhota, por ser jovem quando já despontou no adulto. Hoje ela já tem 19 para 20, mas ela era muito jovem, né? Quando começou a jogar no alto nível, isso ajudou bastante. E aí sim, ela é bem acima da média. Agora, por que você citou o canhoto? É difícil achar um atleta canhoto? É atleta que fala no tênis de mesa? Sim. Atleta, né?
É difícil porque o tênis de mesa é a base, o principal do tênis de mesa, além da velocidade que é bem aparente, a gente está vendo na televisão, a gente consegue perceber isso. Mas o principal é o efeito no tênis de mesa. Então, tu imaginar que num mundo que a gente tem poucos canhotos, né? A gente tem aqui quantos canhotos? Por exemplo, numa sala de aula, quantos canhotos? Então, ela faz os efeitos tudo ao contrário, né? E isso gera uma dificuldade a mais. Então, a gente procura, sim, canhoto, é bom. No alto nível tem bastante, mas na base tem poucos canhotos. Isso ajuda um pouco. Então, por ser canhota, por ser menina no começo, ajudou um pouco. Por ter uma boa, um bom nível de experiências corporais, né? Ela andava na rua, jogava bola, andava de skate, bem jovem. Ajuda isso? Ajuda muito, né? O esporte de alto rendimento precisa ter isso. É muito difícil. Ela é disciplinada? Ela é disciplinada, sim, treinou muito. Né? Ela tem uma opinião própria, ela é bem, vamos dizer assim, bem independente já desde cedo. Tal, né? Tem uma personalidade forte, né? Tem, isso. Não acredito que isso seja indisciplina, é uma característica dela, né? E quanto aos treinamentos, ela treinou muito aqui com a gente. E agora em São Paulo, depois que foi pra lá, ele passou a treinar mais ainda. Que bacana, cara. Bom, mas a gente estava falando da Bruninha, mas eu quero explorar mais sobre a sua carreira. Como é que você despertou esse seu interesse para um esporte que é o tênis de mesa? Você se queixava aqui para mim, se queixava não, você relatava que o tênis de mesa ele tem uma deficiência muito grande no Brasil por conta da falta de orientação desde lá da base escolar. Por que essa modalidade ela é tão pouco difundida, ou foi tão pouco difundida aqui no país? Eu acredito que primeiro porque nas escolas não tinha orientação, né? Eram poucos cursos na universidade que ofereciam esporte de raquete ou tênis de mesa. Eu acredito que o futebol ele tomava mais espaço ainda do que hoje, né? A gente não tinha acesso para televisão fechada, era muito caro. Eu imagino, eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas claro eu acho que era muito caro. Tem razão. A internet... Ou nem existia, né? Você tem a mesma idade que eu, 37 anos. Vamos lá, em 85, 86, quando eu já começo a ter minhas recordações de escola, não existia esse negócio de TV fechada. A parabólica foi lá na década de 90, começou a chegar. Então eu imagino que isso também atrapalhou um pouco. A internet. Hoje eu consigo ver deitado no celular uma competição de tênis de mesa ao vivo, no mundo inteiro. Qualquer parte do mundo, né? Então ficou mais fácil aparecer, então gera mais interesse. Agora o principal, eu acho que são os professores de educação física. Por que você diz isso? Porque é na escola que começa, é na escola que se tem que despertar o sonho, o desejo, né? E aí se a gente não tem o conhecimento, como a gente vai despertar o desejo de uma criança sem ter conhecimento? Você é formado em educação física? Sou formado em educação física, formado e especialista em treinamento esportivo, em tênis de mesa também. E quando você fala que falta o despertar o interesse, não é apenas... Eu acho que principalmente faltava, né? Desculpa te interromper, pois não, mas é que hoje já tem diminuído bastante isso. Porque o que acontecia com o tênis de mesa? Acontecia o seguinte, chovia, escola pública, não tem ginásio, não tem quadra coberta. Vamos disponibilizar o tênis de mesa aí para a garotada jogar. Mas o que o professor, geralmente, não todos, mas a maioria, montava a mesa, entregava uma raquete ali para os alunos e vão jogando, pronto. Isso aconteceu comigo. Eu ainda tive a oportunidade de ter um colégio muito bom, eu estudei no Humberto de Campos, que tinha mesa, tinha uma organização para isso. Foi daí que eu também despertou teu interesse, né? Mas eu não via isso na maioria dos colégios. Era como tu falou. E hoje eu trabalho na Unesc, sou professor do curso de Educação Física, e a gente discute muito sobre isso. Muitos dos alunos ainda passaram por isso, são bem mais jovens, né? Mas a gente hoje trabalha para que tenha um programa, para que tenha a modalidade durante o ano letivo, de forma organizada, sistemática. O tênis de mesa é o segundo esporte do mundo a fazer uso das faculdades mentais. E ele é um instrumento pedagógico muito importante, pouco explorado, né? A gente tem o xadrez, por exemplo, que estimula mais ainda o cérebro. Esse é o considerado campeão. o primeiro, cientificamente. Mas o tênis de mesa é o segundo, por conta dos efeitos. E se a gente só não fala isso para as crianças, não
não ensina a modalidade do jeito correto, a gente não consegue explorar isso. Uhum. Né? Muita gente me pergunta, mas isso não é verdade. Ou isso não acontece. Não acontece no ping-pong. É devolver a bolinha para o outro lado. Que é a troca de bolinha. Aí é um passatempo. Uhum. Que é bacana também, tem o seu benefício. Agora, o tênis de mesa não, é uma modalidade que estimula muito o Estimula uso o que, dos por exemplo? cérebros. Cérebro. Sim, Coordenação motora, raciocínio rápido. Isso. É isso mesmo. O tênis de mesa ele exige muita atenção, muitos golpes para tu conseguir executar, tu precisa através do som e da imagem identificar o efeito que vem para poder responder de maneira correta. Como assim? Dependendo do ruído que a bolinha faz ao se chocar com a raquete, é um determinado tipo de golpe. Eu consigo identificar a quantidade de efeito que vai vir. Olha que interessante. Se eu fizer um som mais agudo, que se diz, né? Sim. Eu sei que a bola tem menos efeito, tem mais velocidade. Então vai influenciar na minha resposta. Isso a menos de 3 metros, né? 2,74 tem a mesa. Espaço curto praticamente, né? E uma velocidade muito grande. Então olha o que está estimulando do cérebro, né? Então cada tipo de efeito tem um tipo de resposta e eu tenho que ir programando isso muito rapidamente. E por que isso é tão pouco explorado, principalmente nas escolas públicas do país? Por falta de conhecimento, pelo número de professores ser pequeno, eu acho. Eu acho que a gente tem que... por exemplo, aqui em Criciúma tem poucos professores de tênis de mesa que sabem disso e que conseguem explorar isso no colégio. Agora, depois que eu entrei na universidade, eu trabalho na Unesc, né? Pois não? Sim. Então a gente tem falado bastante disso, tem conseguido, através de exemplos, explorar mais isso. Mas isso a gente não sabe quanto tempo leva isso para chegar, né? Eu espero que os nossos filhos, né? Eu tenho uma menina bem pequenininha, acho que ela já pode passar por isso. Não sei, isso é no Brasil todo, não é aqui. O Brasil tem dificuldade, sim, de ter professores, de ter... É muito comum tu ver alguém ter o sonho de jogar futebol. Sim. O sonho de jogar vôlei, que aqui no Brasil é muito forte. Tênis de mesa é mais difícil, né? Sim. Então cabe a nós que trabalhamos com a modalidade falar isso para os pais quando vão visitar a gente no treinamento, falar isso para os professores mais jovens na universidade e os nossos atletas, desculpa. Pois não. Então é por aí, eu acho que como tu não sabia disso, muita gente não sabe, né? E não tem obrigação de saber. Eu não estava na escola. E a partir do momento que isso não é repassado, né? Obviamente que vai cair no esquecimento. Mas a partir do momento que há um estímulo, há um desenvolvimento, um progresso, bacana, interessante. Muito interessante. A gente, o bairro da Juventude... Você também trabalha lá no bairro, né? Sim, trabalho lá e eles acreditaram muito nessa ideia, assim. A gente tem um projeto que eu acho que é muito bom lá. Tem a professora Narita que trabalha lá. Eles levam muito a sério, eles tratam o esporte como uma fundação de esportes, assim. Legal. Eles entenderam que, além do tênis de mesa, né, porque são várias modalidades que a gente tem lá, mas o tênis de mesa tem um espaço bom. Temos muitos exemplos de alunos que conseguiram melhorar as notas. O meu trabalho de conclusão de curso na universidade, há mais de 10 anos atrás, Sim. já foi uma pesquisa aqui no bairro Ceará, em relação à evolução das notas através do tênis de mesa praticado de forma sistemática, organizada, né? Então é isso que complica, às vezes a gente fala isso e não tem oportunidade de fazer. Porque muitas pessoas ainda veem o tênis de mesa como o ping-pong. E é bem diferente um do outro. É bem diferente, isso não estimula, não é um instrumento tão relevante pedagogicamente falando. Certo. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa, um intervalo comercial e na sequência a gente volta falando com o Alexandre, ele que é criciumense convocado para ser treinador da seleção paralímpica brasileira. Logo após os Jogos Olímpicos vem a competição que o Alexandre irá participar. Daqui a pouquinho nós retornaremos.
Estamos de volta no Sala de Entrevistas. Meu convidado hoje é Alexandre Guise, professor técnico da Fundação Municipal de Esportes de Tênis de Mesa e convocado para ser um dos treinadores do Brasil nos Jogos Paralímpicos que serão realizados no Rio de Janeiro. Alexandre, como é que tu recebeu a notícia que tu seria o técnico da seleção brasileira nessa competição tão importante? Então, o coordenador me ligou uns 2 dias antes de sair a lista, perguntando se eu tinha disponibilidade naquele período e poderia ser chamado. Aí 2 dias depois teve um evento em São Paulo, que foi a divulgação, aí divulgaram a lista e colocaram na internet, mas a Bruninha já me ligou antes, que ela estava lá, né? Ela é da seleção permanente, aí ela já viu, já me ligou, já mandou um recado no meu celular. Na verdade, foi ali que eu fiquei sabendo da confirmação. Os 2 dias antes ele me sondou. É que, para ser sincero, eu já não tinha mais a esperança de ser convocado, mas eu já estava inscrito já desde o começo do ano, né? Uhum. Porque a seleção tem um grupo permanente. Então eu não participo desse grupo. Então eu não acreditava que eles me chamariam, né? E como é que você recebeu essa notícia, já que você já não tinha mais esperança? Eu fiquei muito feliz, assim, né? Como tu falou, o evento mais importante dos que eu já participei. Acho que não tem evento mais importante do que esse mesmo. E eu fiquei muito feliz, assim. Uhum. É uma alegria também ver as pessoas, assim, que convivem comigo falando isso, assim, né? Muita gente acha legal e eu vejo que ficam felizes assim. Uhum. Isso é muito bacana. Uhum. E como é que foi a reação na tua família, lá dentro de casa? Então, todo mundo fica feliz, assim. Uhum. A minha esposa fica meio preocupada, né? Que vai ser o evento mais próximo, que é no Rio de Janeiro, e o que eu vou ficar mais tempo fora, né? Uhum. Então ela acaba ficando mais preocupada, assim. Uhum. Mas no treino, assim, também eu vejo que o pessoal fica contente, assim. E os teus alunos na fundação, no bairro da Juventude, o pessoal da Unesc, a festa foi grande? Não, na verdade eu estava de férias, né, no colégio e na universidade, né. Lá na universidade eu tenho um carinho muito especial pelo coordenador, né, o Cabu, que já trabalhou comigo em outros locais e tal. Então eu vi que ele ficou bastante feliz, assim. Uhum. E aí eu fico contente, assim, não sou muito de expressar e de falar sobre isso, né. Uhum. Mas eu senti, assim, que na fundação, o presidente da fundação também foi um dos primeiros o Renato a saber. Valvassori, né? Ele me chamou na sala, já fez uma festa, assim, né. Uhum. Então eu acho, é legal, né, eu acho que todo mundo gosta disso, né. Uhum. Pra ser sincero, eu vou sentir mesmo, assim, quando eu chegar lá. Eu passei Vai cair por a isso ficha quando chegar lá, pelo né? Canadá, né. Uhum. E agora eu tô preocupado em arrumar as coisas, né, em organizar, deixar as coisas organizadas, né. A gente tem um calendário bem apertado, né. Inclusive na universidade ali, tive que ter colaboração de outros professores para trocar a aula. Então, tem que agradecer muito o coordenador do curso, né, Kabuki. Na fundação eu tenho o pessoal que trabalha comigo, então o Renato e os professores ali, eles, além de ficar contente, eles também têm que me ajudar, assim, nesse sentido, né. Uhum. Então, isso para mim é muito legal ver isso, assim, ver que as pessoas ajudam, assim, né. Não é uma coisa, por eu não ser da seleção, e por ter sido pego de surpresa, tem essa preocupação, né. Agora que o coordenador da seleção começou a me ligar e a gente está organizando os programas, até então para mim não estava preocupado. Se eu já soubesse disso há mais tempo, poderia ser mais fácil. Mas agora essa semana volta de férias no colégio é que eu vou ver, assim, né, a molecada. Vai começar a encaixar e também vai ver a reação da molecada, né? Bacana. Mas o treino não está de férias, né? O treino continua na sempre. fundação. Lá não para nunca, né? Lá a gente só para ali Natal. Legal. Eu quero falar da fundação já, mas deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre a competição lá no Rio de Janeiro. O Brasil, ele entra bem nessa competição? Ele entra forte? Sim, o Brasil Paralímpico é forte. O Brasil até hoje só tem uma medalha no tênis de mesa, que inclusive um dos 2 jogadores está lá, o outro já faleceu, cadeirante. E aí tem a Bruninha com chance de medalha. Chance real mesmo. A Bruninha hoje ela é a 3ª do mundo, né? Uhum. Então ela tem chance de medalha.
A número 1 do mundo é muito forte, joga olímpico há muito tempo. E a brasileira? Não, a número 1 do mundo é a Natália Partica, e é muito difícil de ganhar dela, né? E ela é finlandesa, então é muito difícil, mas a Bruninha vai brigar por medalha. O Brasil tem chance em 2 equipes, eu acredito, mas o Brasil está muito forte, está muito bem preparado, são 17 atletas e 4 técnicos. Desses 17, a maioria, não sei exatamente quanto agora de decor, mas a maioria já mora e treina junto e viaja praticamente todo mês para a Europa. Então eles estão bem preparados, sim, eu acho que a gente tem chance de medalha. O objetivo é conquistar a medalha, né? Legal. Vamos falar da Fundação Municipal um pouquinho agora? Você tem um projeto muito bacana, eu gostaria que você explanasse mais sobre esse projeto. Quantos alunos, como é que funciona toda a logística? Fala um pouquinho mais sobre esse projeto para a gente. Então, o projeto na Fundação de Esportes, hoje ele está em torno de 500 crianças. 500 crianças? Sim, a gente já teve um número bem maior, mas esse foi um número que a gente conseguiu manter num nível legal. A gente tem 5 professores, 2 estagiários e 3 técnicos. Tem também a parceria já com o Bairro da Juventude, né, que também funciona como um dos polos. Mas principalmente a gente tem 8, esse ano são 6 escolas, a gente já teve mais também, 6 escolas, e a gente separou em 4 níveis. Na escola, é o primeiro contato, e a gente faz extra turno. Depois a gente tem a escolinha na Fundação de Esportes, que é a criança ela tem o primeiro contato. Uma vez por mês a gente faz os torneios, todo mês tem torneio, para fomentar o sonho. Não é só para trazer os melhores, né? Porque na escola e na escolinha a gente dá oportunidade para todo mundo. Não se nivela ali. A gente quer mostrar o esporte, criar o desejo pelo esporte. Depois eles vão passar para um terceiro nível, né? Que é um treinamento já. E aí ele já tem algumas regras, ele já tem que ter um certo domínio de alguns fundamentos, tal, para depois chegar no 4º nível, que é que treina comigo, no centro de eventos. Esse seria o último estágio? Seria o último estágio. Então aí são 4 níveis e cada nível tem o seu protocolo, né, que a gente diz. Então, na escola, na escolinha, depois no treinamento e no treinamento competição, que a gente fala, né? Então se ele vai preenchendo os requisitos que a gente quer, ele vai subindo. Cada uma espécie de um filtro, então. São filtros. Cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade. Existe uma idade ideal para começar a praticar o tênis de Quanto mesa? mais jovem, melhor. Por que isso? Porque tem mais tempo, tem mais... chega mais cru, que a gente diz, né? A gente consegue ensinar melhor. Mas também não dá para ser muito jovem, assim. A gente até já tem trabalhos com 5 anos, a gente conhece no mundo. Mas aqui em Criciúma a gente trabalha a partir dos 7 anos. Mas tem projetos específicos para mini tênis de mesa com 5 anos. Né? E é um esporte muito caro, Alexandre? Depende do ponto de vista. Pode ser muito caro se a gente imaginar... Eu acho que Criciúma é uma cidade ótima para se começar, tem uma parceria muito boa com a Prefeitura e a Fundação de Esportes, né? Sim. Acho que é uma das melhores cidades que tem para iniciar no esporte. Tu tens bolsa de estudo, incentivo da Prefeitura, nós temos 8 professores, que eu falei, já teve anos que teve 11, teve anos que teve 6, então varia, né? A média é essa aí. Tu tens um centro de treinamento do nível da Europa, que a gente tem hoje. É mesmo? Mesa importada, com piso importado. É lá na fundação mesmo, no ginásio lá. É paralelo ali. Paralelo no complexo. Eventos e ali, fundação, né? ali tudo junto, né? Então, eu acredito que isso é uma boa oportunidade, né, para as crianças. Mas também, se tu for ver o preço de uma raquete, é um esporte caro. Uma raquete de tênis de mesa, cada borracha hoje está mais ou menos 200 a 250 reais. Como assim? Cada tem que trocar? Sim, é como um pneu de carro. Quanto mais tu usa, vai gastando, obviamente. Isso. Tá, mas por exemplo, eu tenho uma filha, ela está participando. Ela gostou e eu quero comprar o material para ela. E aqui em Criciúma encontra fácil isso? É um material que eu tenho que importar? Não encontra fácil, tem que importar. Esses que tem nas lojas aí não é o ideal, então? É o ideal para iniciar. Certo.
que é também o que a Fundação oferece também. Então, para começar no esporte, até um certo nível, não precisa de nada. E aí tem que importar, cara? Tem que importar. E tá caro porque o dólar aumentou muito também, Sim, né? claro. Aí prejudicou bastante, assim, o nosso dia a dia, né? Mas o material é tudo importado. O Brasil não fabrica nada de qualidade. Nem a bolinha? Não, nem a bolinha. Principalmente a bolinha. Bolinha é cara também, A bolinha é muito caro. É mesmo? Vai pequenininho muito, daquele tamanho. É a bolinha que o ano passado trocou a regra, ela custava R$1, hoje custa 4. Puxa. Mudou a regra do material ali, ficou muito mais escasso, né? E ficou mais caro. Então... mas custa R$4. R$4 é barato, né? Comparando com uma bola de vôlei, com uma bola de futebol. Mas uma bola de competição custa 10, que é um pouco mais cara. E gasta muito, né? Quebra muito, né? Qual é a maior dificuldade para praticar? Existe uma grande dificuldade, uma adversidade, assim, que a maioria dos atletas em comum encontram? O atleta tem que se adaptar à velocidade do jogo. Tecnicamente falando, essa é uma grande dificuldade. Por exemplo, eu sou míope, eu teria dificuldades? Não acredito que teria dificuldade por conta do óculos, né? Porque o óculos, a tendência é que isso se estabilize em 100%, né? Isso, com uma determinada idade, sim. Aí não. Inclusive eu já vi alguns competidores competindo com óculos. Sim. É comum? É comum. Quem é o grande nome do esporte brasileiro? Hoje, no Olímpico, é o Hugo Calderano. Quem é esse garoto? O Calderano é um carioca de 19 para 20 anos. Não sei se você já fez, mas é 19 para 20 anos. Jovem. Muito jovem, muito forte, fisicamente e tecnicamente. Já joga na Alemanha, que é uma das principais ligas do mundo há 2 anos. Tem clubes especializados lá pra fora? Sim. Como tem aqui o futebol, tu vê... O cara tá na Europa e ganha um bom dinheiro com isso. Eu não posso dizer quanto que ele ganha, mas a gente sabe que ele ganha bem. Assim. Mas não tem noção. Não sabe, não tem nem noção. Não, tu tem essa aspiração de treinar na Europa? Já tive um convite, não consegui efetivar esse convite. E aí acabou tomando outros rumos, mas não foi porque eu não quis ir, eles desistiram, né? Tá bom. Pegar um brasileiro maluco. Porque se tem uma idade para atleta, para treinador, acredito que você já tem 37 anos, tem ainda um bom tempo de carreira pela frente, né? Imagino que sim, não é uma coisa que vai fazer diferença, né? O que é importante é tu se atualizando, né? Atualizar. Não adianta tu ter idade, ter experiência, ou ao contrário e... Ficar desatualizado, ficar para trás, né? É verdade. Tá bom. Alexandre, cara, o tempo é curto, muito interessante. É uma honra tê-lo aqui. Parabéns pela convocação. Você é um orgulho para a cidade, fazendo uma meia-culpa. Acho que nós do jornalismo deveríamos dar mais uma atenção, né? E a divulgação também compete a nós. Eu acho que quanto mais divulgado também é melhor até para a divulgação do teu trabalho. Mas enfim, a TV Primavera está sempre de portas abertas para o tênis de mesa e para profissionais de qualidade como você. Eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz em falar do tênis de mesa, falar do nosso projeto, falar um pouco da minha vida é legal, mas eu prefiro falar do tênis de mesa, né? Falar para as crianças, para os pais que quiser colocar as crianças para jogar. A gente está aberto, é tudo gratuito. Eu acredito que Criciúma é uma das principais cidades do país, não de Santa Catarina, para se iniciar em qualquer modalidade esportiva. Isso eu falo com muita... propriedade. Isso, com muita confiança também, de que se realmente é bom, os pais podem confiar no esporte, em qualquer modalidade, porque o time é muito forte em várias modalidades. Eu só queria aproveitar o espaço para agradecer, né, para mandar um abraço muito especial para Matico, que foi a minha primeira técnica, foi a pessoa que me colocou no esporte, que se eu conseguir chegar à seleção brasileira ou a treinar a equipe de Criciúma, que para mim é um orgulho, ser técnico da equipe de Criciúma. Muito feliz com isso. Como é que é o nome dela? Matico Watanabe. Japinha? Isso, ela mora aqui em Criciúma, Sim. Ela veio de Curitiba. E eu tive a felicidade de conhecê-la, né? Que bom. Então, quando eu estava começando como atleta, meu irmão jogou tênis de mesa, jogou num nível muito forte, tênis de mesa, jogou na seleção brasileira. Um pouco mais jovem do que eu, Daniel. E a Matico, ela que foi a responsável pelos primeiros cursos que eu fiz. Ela te incentivou. Bacana. Então, bom e reconhecimento. também as pessoas que me ajudam, né, hoje na universidade, que estou tendo que
mexer na vida de todo mundo lá para poder viajar, né? Ah, mas a galera não vai medir esforço, eu tenho certeza. Eu fico muito feliz. Hoje eu estou mais feliz com isso do que com jogos. Aí quando eu chegar lá eu vou, Aí vai curtir. vou ver isso. Tá legal. Valeu, cara. Um abraço, boa sorte lá. Obrigado. Valeu. Alexandre Guise, ele é treinador da seleção criciumense. É uma seleção Criciúma, é uma potência no tênis de mesa e também agora convocado para a seleção paralímpica que disputará os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. Sala de entrevistas, reapresentação na quinta-feira, 20h30 da noite e na próxima semana um outro convidado. Tchau, Deus abençoe a todos.